Pessoal, quarto ano, tudo bem com vocês? Dando continuidade então aqui ao nosso conteúdo, nós vamos finalizar o capítulo 7 aqui nas principais ideias, ok? Então, pessoal, tem um tópicozinho, um títulozinho que vai da página 82 à página 83. Este tópico, pessoal, chama-se Da África para a América, ok? O que vai falar aqui nesta página? Vai falar sobre o tráfico negreiro. Pessoal, tráfico negreiro é um nome muito comum. Hoje em dia, muitos de vocês conhecem a palavra tráfico relacionada a drogas, a coisa que era ilegal. Mas o tráfico é o nome dado a tráfico negreiro, é o nome dado aqui então ao processo de compra e venda de pessoas, de escravizados africanos durante os séculos XV ao século XIX, ou seja, foram mais ou menos 400 anos em que existiu um comércio de pessoas. Os povos da Europa, portugueses, espanhóis, povos da Inglaterra, da França, da Holanda, compravam pessoas lá na África e vendiam estas mesmas pessoas aqui na América. O nome então deste comércio de escravizados, de africanos, nós chamamos de tráfico negreiro, ok, pessoal? Podemos perguntar então para vocês sim, por exemplo, na avaliação que nós teremos, de acordo com o estudado em sala de aula, marque a alternativa correta sobre o tráfico negreiro. Aí eu posso colocar assim: tráfico negreiro é o nome dado ao comércio de pessoas escravizadas, realizada pelos europeus e etc. durante os anos tal e tal. Então, é assim que eu posso perguntar para vocês na nossa provinha lá no dia 10, ok? Então, pessoal, belezinha? Nós vamos falar um pouquinho sobre o tráfico negreiro, tá? Pessoal, durante muito tempo, uma das atividades mais lucrativas, ou seja, que mais dava dinheiro, uma das pessoas mais ricas daquela época eram os comerciantes de escravizados, pessoas que eram capturadas, sequestradas e transformadas em escravos, ok? Beleza. Pessoal, como que acontecia esse tráfico? Como é que acontecia essas coisas? Vocês viram naquela cena do filme que eu mostrei, aquele trechinho do vídeo que eu havia mostrado para vocês, é que o cara foi capturado, foi levado até um porto, depois foi embarcado lá nos barquinhos, levado para os navios. Os europeus, os brancos, estavam levando armas para os escravizadores, as pessoas que faziam os escravos. Olha, imagina, se eles conseguiam fazer escravos sem armas de fogo, quando eles trocavam pessoas por essas armas de fogo, essas espingardas, eles conseguiam vender mais escravos ainda, E os europeus trocavam roupas, tecidos, algodão e também produtos que eram aqui da América, produtos que eram feitos no Brasil, por exemplo. Fazia pinga, cachaça, aguardente aqui no Brasil, plantava-se cacau, que é a fruta que faz o chocolate, plantava-se o tabaco, que é a planta que faz o cigarro, e levava lá para a Europa, vendia esses produtos lá para os africanos, eles não conheciam esses produtos, e os africanos então prendiam pessoas e vendiam pessoas. É triste, pessoal, foi cruel demais esse episódio da humanidade, mas infelizmente ele existiu. Muitas pessoas enriqueceram, comprando e vendendo escravos, trocando produtos por pessoas, Infelizmente, isso aconteceu na nossa história, Pessoal, como é que acontecia de fato? Olha, os primeiros escravos foram os reis africanos que trocaram com os europeus para conhecer aqueles produtos.
Depois, o que aconteceu? Os europeus chegavam lá na África subsaariana, na África negra, e faziam acordos com alguns chefes locais. Então tinha alguma tribo, algum povo ali que vivia próximo ao litoral, vivia próximo ao oceano, que fazia acordos, trocas com os europeus. Os europeus davam produtos para esses povos, como armas, e esses povos africanos ficavam responsáveis por ir, né, no interior, prender pessoas, escravizar as pessoas e trocá-las com os europeus. Então, olha só, estes povos da Europa, os portugueses, os espanhóis, eles não entravam nas selvas africanas para capturar os africanos. Eles não conheciam, eles nem sabiam sobreviver naquelas selvas, naquelas florestas, né? Eram grupos africanos que faziam relações, que faziam alianças políticas, né? Faziam acordos com os europeus. Como conheciam a região, entravam nas florestas, entravam naquelas regiões mais do interior e capturavam as pessoas, prendiam elas e vendiam elas como escravas. Sabe? Mas, professor, quer dizer então que os europeus não tinham culpa? Tinham, pessoal. Olha só, antes destes europeus, dos portugueses, lembra que nós falamos sobre as grandes navegações, que os portugueses foram os primeiros povos a chegar lá na África subsaariana, ao sul do Saara? Os portugueses nem sabiam que existia aquelas terras, chegaram lá e aí, pessoal, os portugueses foram eles, os portugueses, que começaram a comprar de fato aqui. Só que é o seguinte, quando algum grupo africano não queria mais vender escravos, aí os europeus entravam, invadiam as cidades, prendiam as pessoas e colocavam. Então imagine que tem um rei que fazia acordo com esses portugueses e ele vendia pessoas em troca de produtos da Europa. E chega uma hora que esse rei não quer mais vender pessoas, ele vê que aquilo é errado, não quer mais vender pessoas, não quer mais vender escravizados. Os portugueses invadiam o reino dele, prendiam ele, matavam ele e colocavam outra pessoa como rei, outra pessoa que quisesse continuar. Então os europeus, eles podiam não entrar na África para sequestrar as pessoas, mas os grupos que não queriam participar com os europeus eram escravizados, ok? Foram então os povos da Europa que financiaram. Existia uma escravidão na África. Quando os europeus chegaram lá, existia escravidão na África. Mas era assim, quando havia guerra, e aí um povo perdia, virava escravo do rei. Só que ele virava escravo do rei, virava soldado do rei. Ele não era castigado, assim, muitas vezes, né, chicoteado. Então, havia uma escravidão lá diferente, né? O que aconteceu? Os europeus começaram a pensar assim, cara, dá para ganhar dinheiro comprando e vendendo pessoas. Então, eles tornaram a escravidão, que lá na África era cultural, existia há muito tempo, tornaram num negócio, né? Numa profissão, comprar e vender gente para ganhar riqueza, para ganhar bastante dinheiro. Ok? Pessoal, então essa observação aqui é muito importante que vocês copiem. Quando os povos africanos não queriam mais participar do tráfico negreiro, eram invadidos e dizimados pelos europeus, principalmente os portugueses, ingleses, holandeses, franceses e espanhóis. Esses 5 países, Portugal, Inglaterra, Holanda, França e Espanha, foram os países que mais compraram e venderam escravizados africanos, pessoal. Então, isso é importante falar sobre isso aí também. Outra coisa, pessoal, vocês viram na cena do filme que eu mostrei, como que a travessia do oceano era uma coisa assim, caótica, né? Parece de outro mundo, né? Tinha revolta, jogavam as pessoas no oceano, né? Amarravam as pessoas e jogavam comida igual joga para porco, e eles brigavam por comida ali. A mulher teve um bebê ali presa, né, no alçapão, lá no fundo dos navios. Então, as condições de vida eram horríveis, pessoal.
As pessoas morriam e morriam e morriam e morriam e morriam pra caramba, né? Dentro dos navios, os navios negreiros. Pessoal, a palavra negro naquela época quer dizer escravo. Ó, eles chamavam os escravizados africanos negros de negros da Guiné. E chamavam os índios, que não eram de pele preta, né, não eram negros, de negros da terra. Os índios que eram escravizados eram negros da terra, ou seja, os escravos daqui, os índios. E os negros de Guiné, os escravos que vinham da Guiné, da África. Ok? Então, navio negreiro é um navio que transporta escravizados. Ok? Pessoas que foram presas, sequestradas, raptadas ou nasceram já escravizadas. Ok, galera? E era tão ruim a condição de vida que muitas pessoas morriam, pessoal. Mas morriam um monte de doenças, de fome, de sede, de frio, de brigas, de guerras. Um monte de gente morria e era jogado no mar. O Oceano Atlântico é o maior cemitério líquido do mundo. Mais de 3 milhões de africanos foram jogados no Oceano Atlântico, né? Porque morriam ou faziam revoltas durante a travessia do Oceano Atlântico e eram jogados no mar. Até os tubarões começaram a seguir os navios porque sabia que sempre tinha gente lá. Olha que doideira. A travessia do Atlântico era cruel e muitos morriam de fome, frio, sede, doenças, né? E, pessoal, morria tanta gente que parecia uma tumba. Tumba é o lugar onde você enterra as pessoas. Quando eu morrer, vão me enterrar na tumba da minha família. Tenho lá os meus bisavós que já morreram, meus 2 avós que já morreram. Enfim, a tumba. Navio tumbeiro, porque parecia um cemitério flutuando, né? O tanto de gente que morria naquelas viagens de comércio de escravizados. Era horrível, pessoal. Agora, conseguiu sobreviver às guerras lá na África, conseguiu sobreviver à travessia do Atlântico, começou apenas a piorar a situação. Chegava na América, iam para os principais portos da América, as principais regiões que compravam escravos. Salvador era um dos lugares que mais se comprava escravos em toda a América. Nova Orleans, nos Estados Unidos, Cuba, Havana, em Cuba, uma ilhazinha da América Central, Rio de Janeiro, no Brasil, Recife e Olinda, né, lá em Pernambuco, também no Brasil, eram os locais para onde ia a maior parte dos escravizados. Por quê? Porque nessas regiões se produzia muita cana-de-açúcar. Na época, o açúcar era um produto muito valioso. Além disso, produzia muito cacau. O cacau é usado para fazer o chocolate. Sabia que o chocolate é o doce mais consumido no mundo inteiro? E quem viciou o povo em chocolate foram os espanhóis e os portugueses, porque era daqui. E o tabaco também, que faz o cigarro, que faz o charuto, é uma planta nativa também da América. Nessas regiões, que também se plantava algodão, teve muito trabalho escravo, ok? Pessoal, essas pessoas eram levadas e tratadas igual animais, né? Era um leilão, lavavam eles, davam banhos neles, as correntados, né? Lavavam as bocas, escovavam os dentes, assim, passavam uma espécie de óleo perfumado para que eles ficassem brilhantes, né? E com um cheiro agradável, cortavam o cabelo, cortavam as unhas, né? E colocavam eles lá nus, ou se não com a roupa tampando apenas as partes íntimas aqui, e aí tinha um leilão, as pessoas, eu dou tanto, eu pago tanto, enfim, os homens adultos eram mais caros, né? Crianças, idosos mais baratos, mas havia gente para tudo. Pessoal, imagina que um escravo era como se fosse um carro. Existem carros novos, existem carros usados. Se você vai comprar um carro novo, ele é mais caro. Se você vai comprar o mesmo carro mais usado, ele é mais barato. O escravo também tem isso. Tinha escravo que chegava doente. E aí algumas pessoas compravam ele baratinho. Tentavam curar ele, sarar ele, depois vendia, né? Tem gente que faz isso, compra carro barato e vende carro. Vocês já devem ter visto aqui na rua o tanto de lugares que vendem carro, né? Lojas de revender carros usados e etc. Com o escravo era visto como uma mercadoria,
lavavam eles, colocavam eles expostos, vendiam eles. E eles podiam trabalhar, pessoal, de vários tipos de funções. Como assim, professor? Olha só, o pior trabalho que tinha, o mais brutal, o mais violento, que você morria ali em menos de 5 anos de trabalho, era o trabalho do eito, o escravo do eito. É aquele que trabalha no campo, na roça, carregando madeira, carregando pedra, né? Empurrando os engenhos, enfim, é um trabalho muito duro. Viviam, pessoal, em senzalas, que eram cômodos, que só tinham uma porta de entrada, colocavam todos os escravos lá à noite, trancavam onde eles passavam a noite. Durante o dia eles eram vigiados, haviam pessoas com armas, né, que castigavam, chicoteavam, eles eram amarrados e vinham fazer todo tipo de trabalho. Plantavam, colhiam, transportavam as coisas, enfim, era um trabalho mais brutal. A maioria eram homens que trabalhavam lá. Também havia escravo doméstico. Pessoal, o escravo doméstico não era só para limpar, por exemplo, como um funcionário doméstico. Produção de alimentos, limpeza, produção de roupas. Naquela época aqui você não tinha roupa no mercado para comprar, então tinha que fazer as roupas, tinha que fazer algumas ferramentas, tinha que produzir, por exemplo, panelas, enfim, tinha que fazer um monte de produtos que era trabalho, né, incansável, trabalho de casa, limpeza, produção de comida, limpeza das panelas, produção de utensílios, plantação ali de hortas, né, um monte de coisa. Então aqui havia principalmente mulheres ou crianças, né, usados no trabalho doméstico. E havia um tipo de trabalho, pessoal, que hoje em dia você pode até achar estranho, chamado escravo de ganho. A escravidão, naquela época, 300 anos atrás, era algo comum, normal. Muitas pessoas tinham escravos, né? Então aquilo as pessoas viam diferente. Havia um tipo de escravo que é o seguinte: tem um escravo ali que é muito bom para fazer rapadura. E aí você compra aquele escravo e coloca ele para fazer rapadura e para vender rapadura. Você entrega para ele o produto e fala: vai lá, eu quero tantos reais por rapadura, você vai lá, vende, no fim do dia você vem e me traz aquilo que você vendeu, me traz o dinheiro. Professor, mas ninguém ficava vigiando esse escravo, não? Olha, muitas vezes não, porque ele trabalhava longe, né, do Senhor, não tinha uma vida tão pesada. Então ele pensava, se ele fugisse, ele poderia ser capturado e aí vendido para uma fazenda e aí ter que trabalhar no eito, que era muito pior. Então muitos não fugiam. O que eles faziam? Muitos conseguiam até juntar uma graninha, né? Vendiam um pouquinho mais caro, juntavam um pouquinho, depois de muito tempo conseguia comprar a própria liberdade. Isso acontecia. Você podia comprar, por exemplo, um escravo que era muito bom pedreiro, você podia alugar ele. Ou você podia comprar um escravo muito forte que você alugava ele. As pessoas iam: eu preciso do seu escravo, tá, eu empresto ele, tantos reais por dia. Então havia esse tipo de trabalho também. Escravo de ganho, que era principalmente nas cidades, enquanto o escravo do eito era principalmente nas fazendas, ok? Pessoal, então eu quero que vocês terminem de copiar aí. Você pode só pausar o vídeo e terminar de copiar, tanto o primeiro vídeo quanto esse vídeo. Nós vamos entrar 4h20 até 4h30, são só 10 minutinhos para tirar dúvidas. Eu quero que vocês realmente usem aquele tempo para tirar as dúvidas, ok, pessoal? Então, depois eu vou passar uma tarefinha para vocês, fiquem atentos lá no Google Sala de Aula. Vou passar um DDC, ok? Tchauzinho, até mais.